versículo de número 15. Ao verso de número 28. Todos encontraram? Digam amém. Juízes capítulo 16, versículo 15 ao 28, nos diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declaraste o que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porquanto sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como antes foi rapado. Versículo de número 28, por favor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Quem diz amém por isso? Agora, por favor, João capítulo de número 16. Versículo de número 8, nos diz assim a palavra de Deus: E quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem diz amém, queridos irmãos? Meus irmãos, o tema deste congresso é o adolescente e o temor do Senhor. Entretanto, o subtema que foi nos passado pelo nosso pastor nesta noite é o seguinte: o temor do Senhor e a ação do Espírito Santo na vida do adolescente. Repita comigo, por favor: o temor do Senhor e a ação do Espírito Santo na vida do adolescente. Todos nós já aprendemos do que se trata o temor do Senhor. Ontem foi a abertura. O ministrante da palavra de Deus expressou para a igreja o que é o temor, a reverência ao Senhor, o respeito ao Senhor, o amor ao Senhor. Tudo isso está ligado ao temor. A vida de submissão, a vida de obediência, a vida de santidade,
tudo isso está ligado ao temor do Senhor. E baseado no que foi nos passado, este subtema, o temor do Senhor e a ação do Espírito Santo na vida do adolescente, lemos um texto nos dizendo que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. E a partir disso é preciso dizer que o Espírito Santo, ele é o agente que promove o temor de Deus em nossos corações. Repita comigo, por favor. O Espírito Santo é o agente que promove o temor de Deus em nossos corações. Somente Ele pode promover o temor de Deus em nossos corações, pois nós estávamos mortos espiritualmente, mas o Espírito, Ele nos vivificou, nos dando vida espiritual, e é o Espírito Santo quem nos convence do pecado e nos ajuda a entender a gravidade de nossas ações e a necessidade de nos arrependermos de nossos pecados. É o Espírito Santo, e somente Ele, que nos revela a santidade de Deus, a sua perfeição, a sua justiça, a fim que compreendamos que somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Entretanto, é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas e que nos ajuda também a vencer o pecado, nos aperfeiçoando e nos guiando para vivermos uma vida de temor e de santidade por meio dele. Observe que somente por meio do Espírito Santo é que podemos amar, servir, reverenciar e viver uma vida de submissão e temor ao Senhor. Sem o Espírito não dá, porque é Ele quem promove o temor de Deus em nossos corações. E por causa disso, há uma ação nossa, uma atitude nossa, que devemos vigiar constantemente. É que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A falta de temor ao Senhor entristece o Espírito Santo de Deus. E a nossa vida de temor a Ele automaticamente alegra ao Espírito Santo. Em resumo, digo que se eu quiser viver uma vida que agrade ao Espírito Santo, uma vida que agrade a Deus, eu preciso andar e viver em temor. Mas se por outro lado eu viver uma vida que desagrada a Deus, não temendo ao Senhor, vivendo uma vida de desobediência, irreverência, falta de respeito a Deus, falta de amor, não servindo a Ele com santidade e fidelidade, automaticamente eu nunca conseguirei agradar ao Espírito Santo. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui para falar conosco, e o Espírito ministrou ao meu coração a vida de Sansão, o homem que viveu nos limites, o homem que aos poucos foi perdendo o seu temor ao Senhor e desagradou a Ele, entristecendo o Espírito Santo a ponto das Escrituras dizer que o Senhor se afastou dele. Talvez esse seja um dos momentos mais tristes que a Bíblia registra. É o momento que Sansão perde a presença de Deus em sua vida, como consequência de sua falta de vigilância e de obediência, a sua falta de vigilância
e a sua desobediência e a sua falta de temor a Deus. Eu queria trazer uma palavra que lhe fizesse levantar a mão e talvez até bater palma. Mas eu vim aqui com uma mensagem do coração de Deus para nós. E esse pão aqui, que vai alimentar a nossa alma nesta noite. E eu preciso dizer nesta noite aquilo que o Espírito colocou em meu coração. Se quisermos agradar ao Espírito, precisaremos andar em temor. E se não andarmos em temor, nunca iremos agradá-lo. E Sansão foi alguém que perdeu o temor. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel. E sua missão era começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele era filho de Manoá, pertencente à tribo de Dan. Não sabemos o nome de sua mãe. O que a Bíblia registra é que ela era estéril. Logo, o nascimento de Sansão foi um ato milagroso, pois Deus abriu o ventre de sua mãe para que ela pudesse gerar. Vale destacar também que foi o próprio anjo do Senhor que anunciou o nascimento de Sansão. E isso demonstra o tamanho da responsabilidade e confiança que Deus havia depositado sobre ele. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Juízes, capítulo de número 13. Versículo de número 1 nos diz assim, as Sagradas Escrituras. Juízes capítulo 13, versículo de número 1 ao 5, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quanto tempo? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Observe que Sansão foi um jovem escolhido desde o ventre de sua mãe, e Deus lhe escolheu para viver uma vida santa e consagrada, uma vida de temor. Diga assim comigo: Deus escolheu Sansão para viver uma vida de temor. O texto nos mostra que ele seria nazireu de Deus, alguém consagrado, alguém separado, alguém exclusivo de Deus. Entretanto, Deus passou a abençoar aquele jovem, como nos mostra a palavra de Deus no capítulo 13, versículo de número 24. Além de Sansão ser alguém chamado por Deus, escolhido por Deus para viver em temor, Deus começou a abençoá-lo. Capítulo 13, versículo de número 24 nos diz assim: Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, que significa pequeno sol. E o menino cresceu e o Senhor fez o quê? O abençoou. Observe que Sansão era alguém, além de escolhido por Deus para uma vida santa, uma vida de temor e santidade, além de ser um jovem abençoado por Deus, Sansão era também um jovem que tinha experiências com o Espírito Santo. O Espírito se movia na vida de Sansão a ponto de enchê-lo e usá-lo para a obra específica que o Senhor havia lhe chamado. Veja o que diz a palavra de Deus, as experiências de Sansão com o Espírito Santo. Capítulo de número
13, versículo de número 25, nos diz assim a palavra de Deus: e o espírito de quem? O começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estol. Veja ainda o capítulo de número 14, versículo de número 6, nos diz assim a palavra de Deus: então o que, irmãos? O Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, ou seja, ele fendeu um leão com as suas próprias mãos, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Veja o versículo de número 19, o que nos diz a palavra do Senhor: então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele. Então observe que o capítulo de número 13, versículo de número 25, fala que o Espírito encheu ele. Capítulo 14, versículo 6, o Espírito encheu ele. Capítulo 14, versículo 19, o Espírito encheu ele. Capítulo 15, e o versículo 14, veja o que diz: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Sansão era alguém que tinha experiências com o Espírito Santo. Alguém que o Espírito Santo constantemente enchia. Alguém que constantemente tinha experiências de ser usado pelo Espírito Santo. Mas ele abriu brecha para entristecer o Espírito Santo, praticando aquilo que não agradava a Deus, entristecendo assim ao Espírito, a ponto de perder essa presença. Veja o que nos mostra a palavra de Deus. Sansão era um jovem que aos poucos ele foi perdendo o temor. E sabe como é que começou a queda de Sansão? Olha, irmão, porque ninguém cai do dia para a noite. Vai declinando espiritualmente. E sabe como que foi revelado essa falta de temor? Ou como iniciou isso em Sansão? Aqui, ó, nos olhos. Veja se não é assim. O fracasso de Sansão começou por causa da concupiscência da sua carne e dos seus olhos. Juízes capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: e desceu Sansão a Tímina. E foi o que aconteceu? Se puder abrir a Bíblia. Juízes 14, versículo 1. E desceu Sansão a Tímina e fez o quê? E vendo em Tímina o quê? Uma mulher das filhas de quem? Dos filisteus. Julgo desigual. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, eles eram pais temerosos a Deus: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus. Nem tudo que agrada aos meus olhos agrada ao Espírito Santo. Nem tudo que agrada aos meus olhos agrada ao Espírito Santo de Deus. Nem tudo aquilo que agrada a minha carne, que alegra a minha carne, vai alegrar a Deus, ao coração de Deus. Porque tem coisa que agrada aos meus olhos, alegra a minha carne, mas entristece ao Espírito. E eu não posso querer aquilo que o Espírito não quer para mim. Eu não posso me agradar daquilo que entristece ao Espírito. Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar conosco. Não queira aquilo que desagrada ao Espírito, ainda que agrade aos teus olhos. Aleluia.
E o problema de Sansão era a carne. Os olhos descontrolados. Capítulo 14, versículo 7. E desceu e falou àquela mulher. E agradou o quê? Aos olhos de Sansão. Capítulo 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e fez o quê? E viu ali uma o quê? Uma mulher o quê? Prostituta. E entrou a ela. Veja o versículo 4. E depois disso aconteceu que o quê? Se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. O desejo descontrolado é um perigo para quem quer viver uma vida de temor a Deus. Está ouvindo? Olha para cá. O desejo descontrolado dos olhos é um perigo para quem quer viver uma vida de temor a Deus. Abra a Bíblia. 1 de João. Capítulo de número 2. E o versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência de quê? Da carne. A concupiscência de quê? Dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas de quê? Do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ah, mas é bonitinho, mas é bonitinha. Deixa envelhecer. A aparência se acaba. A aparência passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos ter cuidado com os nossos olhos, principalmente nós que somos jovens, né? Precisamos ter cuidado com os nossos olhos. Diga amém por isso. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deixa eu perguntar algo para você aqui hoje. Será que o Espírito está se agradando? Será que Ele está se alegrando com aquilo que tu tem posto diante dos teus olhos? O que é que tu tem visto? O que é que tu tem colocado diante dos teus olhos quando tu estás só? Será que é a palavra de Deus? Ou será que é aquilo que não agrada ao Senhor? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Quer viver uma vida de temor e santidade? Coloca aquilo que me agrada diante de ti. O salmista disse: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Vigia os teus olhos, adolescente. Vigia. Porque isso pode ser um laço para ti. Aleluia. Aleluia. O desejo desordenado de Sansão lhe levava ao declínio espiritual. E a falta de temor me faz descer ao abismo
da frieza, da insensibilidade e da falta de temor espiritual. Olha, irmão, tem gente que qualquer palavra ele, glória, 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 mas às vezes é fogo de palha. Sabia disso? Às vezes não sente nada, não tem sensibilidade espiritual, às vezes está só no oba-oba. Mas Deus não quer isso da gente, porque Deus não quer que a gente só fique emocionado aqui, porque vida de temor não é só aqui dentro. Vida de temor é quando eu estou sozinho. O meu temor a Deus é revelado não quando eu estou rodeado de muita gente, é quando eu estou sozinho. Aí sim, Deus sabe se eu tenho temor a Ele ou não, porque honrar a Deus aqui é fácil, mas Deus nos trouxe aqui para nos dizer: me honre quando você estiver sozinho, me honre. E a falta de temor me leva ao declínio espiritual. Veja se não é assim, irmãos. A vida de Sansão foi cheia de descidas. Capítulo de número 14. Versículo de número 1 do livro dos Juízes. Vai recebendo aí. Capítulo 14, versículo 1, diz assim: e desceu Sansão. Capítulo 14, versículo 5, desceu, pois, Sansão. Capítulo 14, versículo 7, e desceu e falou aquela mulher. Olha, que uma vida de temor a Deus, quanto mais você teme a Ele, mais você sobe. Porque o caminho é para cima. Mas uma vida de falta de temor só me puxa para baixo. E desceu Sansão. E desceu Sansão. E desceu. Mas hoje Jeová vai pegar pela tua mão. O Espírito te fará subir outra vez. Você acredita nisso, nessa palavra que está saindo aqui da parte de Deus? O Espírito vai te fazer se levantar outra vez. Tu já não ora como orava antes. Tu já não busca como buscava antes. Tu já não se consagra como consagrava antes. Sabe por quê? Porque lá atrás o temor faltou. Aí tu foi descendo, deixou de orar, deixou de fazer devocional, deixou de buscar a Deus. Foi só descendo. Mas hoje o Espírito vai fazer o caminho inverso. Vai pegar pela tua mão e vai te fazer subir. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que bota o freio na gente. Tá errado, viu? Eu não me agrado disso. Ou tu acha que essa palavra quem mandou foi quem? Foi o pregador, foi? Irmão, pregador nenhum, irmão, gosta de trazer palavra assim, não. Quer trazer palavra para a igreja levantar a mão e dar glória. Mas o pregador tem compromisso com o Espírito. E a palavra que ele mandou foi essa: vigia, tem cuidado para não perder o temor, porque se tu perder o temor, tu vai perder a presença, e se tu perder a presença, tu não vai ter alegria, tu vai perder o investimento de Deus para a tua vida. Mas hoje o Senhor te diz através da sua palavra: mas se tu me temer, eu vou te encher, eu vou te usar, eu vou cumprir com a minha palavra na tua vida, porque eu sou fiel com a minha palavra. Mas guarda a palavra no teu coração. Olha,
irmão, você pode ter a chamada que for. Pode ter chamada do que for. Mas se não tiver temor, você não chega onde Deus quer que você chegue. Está ouvindo? Está ouvindo o que o Espírito Santo está lhe ensinando hoje aqui? Você sente chamada, Deus tem uma obra na sua vida. Tem ou não tem? Tem sim. Mas se você permanecer sem temor, Deus não vai cumprir a promessa na sua vida. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: eu estou trazendo essa palavra ao teu coração para tu juntar os pés, para tu juntar os passos, porque eu quero cumprir a minha palavra na tua vida. Deus não vai usar uma geração vazia. Deus não vai usar uma geração sem temor. Deus não vai usar uma geração que não honra Ele. Deus não vai usar uma geração que usa máscara, que aqui honra Ele e lá fora não honra. Deus vai usar uma geração que honra Ele até o fim, que teme a Ele, que ama o Senhor, independente de qualquer coisa. Oracala saraboura manturaha. Elemanti cantoro brecalassar de omias. As descidas de Sansão fez ele trilhar o caminho da tentação. Capítulo 14. Oh, aleluia. Capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, Jeová disse: eu não quero que você tome nada da vinha. Aí ele está caminhando entre as vinhas. O ambiente era de tentação. Ei, fuja das fontes de tentação. Se você sabe que aquela conversa não dá para você, que aquela amizade não dá para você, para que ficar perto? Corta caminho. Corta caminho. Deus não quer você descendo para as vinhas de Tímina. Está ouvindo o que o Senhor está lhe dizendo? Mude a sua rota, mude o seu caminho, mude a direção, porque o caminho pode lhe prejudicar. Anda no caminho do Senhor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. As descidas de Sansão fez ele conhecer o caminho dos perigos. Foi na descida que ele encontrou o leão. Cara a cara com o leão. E a Bíblia diz que Satanás brama como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não facilite as coisas para o diabo. Além das suas descidas lhe levar para o caminho de tentação, para os caminhos de perigo, as suas descidas lhe levou para o desvio e para a contaminação. Capítulo 14, versículos 7 e 8. Não vou ler por causa do tempo. Nas descidas, Sansão se misturou com quem não era para se misturar, com os filisteus. Porque, irmãos, o Salmo 1 diz assim: olhe para cá, olhe para cá. Bendito o varão que anda, que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém e nem se assenta. Está entendendo? Primeiro ele anda, depois ele para, depois se senta. É a descida. Começa andando, daqui a pouco já para, e daqui a pouco está sentado. Aí já vai estar dizendo: nem quero tu andando,
Nem quero tu parando para se misturar, nem quero tu sentado. Eu quero tu de pé na minha presença, na minha presença, na minha presença, na minha presença. Levanta a mão para adorar. Essa é a geração que teme ao Senhor. As descidas de Sansão levou ele ao perigo. Ele brincou com o pecado. Olha, irmãos, eu estou sentindo uma graça tão grande. Ele brincou com o pecado. Ele deitou no colo de Dalila. Ele revelou o segredo de Deus com ele. Ele perdeu o temor. Ele foi brincando. Ah, eu fiz isso, mas eu fui para o culto, Jesus me encheu, eu falei 2 línguas, já está tudo certo. Não, eu fui para o culto, recebi a oportunidade, eu fiz aquilo ali, mas eu senti Jesus, está tudo certo. Jesus está lhe dizendo, são oportunidades que eu estou lhe dando para você se arrepender. São oportunidades que eu estou lhe dando para você retroceder. São oportunidades que eu estou lhe dando para você não se perder. E de repente ele disse, eu me levantarei como das outras vezes. Mas o texto diz assim, ele não sabia. Pior coisa é quando o Espírito faz isso, ó. A falta do temor entristece o Espírito. E quando ele se entristece, a gente sabe. Sansão esperou Deus usar ele de novo, encher ele de novo. E Deus não encheu e nem usou. Sabe por que o Espírito se afastou? Para que Sansão valorizasse a presença mais importante que ele já sentiu. Arrancam seus olhos. Prendem ele. Lhe humilham. Cortam as suas tranças. A aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada, a visão espiritual foi perdida, a sensibilidade foi embora. Mas quando ele estava no fundo do poço, o Espírito não desiste de nós. Ele não desiste. Ora candio ramanto robria serevara dobrana. Recanto remacala soria. Quando ele está lá no fundo do poço, sem a presença do Espírito, sem nada na vida, acabado espiritualmente, parece que eu estou vendo o Espírito Santo chegando junto deles assim: Sansão, te humilha, Sansão. Pede perdão, Sansão. Clama por ele, Sansão. Grita, chama, Sansão. Chama por ele, ele não desiste de ti. Vai, Sansão, clama, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele estava fraco e o Espírito disse: eu estou aqui para te ajudar, Sansão. Eu não desisto de ti, eu não abro mão de ti. Grita por mim, Sansão. Grita por mim.
pra candiosa morgia da racomanácia. La come de candoro condoro gomontria. E de repente Sansão deu um grito. Deus, me dê mais uma chance. Espírito, me use de novo. Me encha de novo. Ré maior, Ré maior. Hoje é noite de clamar por Ele. Clama. Grita pela presença dEle. Grita pela presença dEle. Chama Ele. Diz para Ele: Espírito, eu não sei viver sem a Tua presença. Me enche de novo. Eu não quero perder a Tua presença por nada. É maior. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Levante as duas mãos para o céu. Meu papai, olha Ele te enchendo de novo. Olha o Espírito sobre ti outra vez. Eu não abro mão de você. Eu não desisto de ti. Eu te dou mais uma chance.
Receba a glória de Deus, vá. Abra sua boca aí em cima, aí em cima. Receba a glória de Deus. Receba, receba. Aqui embaixo, receba. Abra a boca que o Espírito vai te tomar em línguas que tu nunca falasse. Recebe. Pastor nos convida de pé. Eu não desisto dos meus escolhidos. Eu não abro mão do meu projeto na vida dos meus. O justo cairá 7 vezes, mas todas as 7 Deus o levantará. E ainda que caia, não ficará prostrado. Lembra-te, pois, de onde caístes, e te arrepende, e pratica as primeiras obras. Feche os seus olhos. Distante de ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena existir. Deixa o Espírito lhe encher. Escuta o meu clamor. Deixa o Espírito lhe encher. Enche, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo. Distante de ti, Senhor. Movimenta-te, Espírito. Glorifica o teu nome. Renova. Enche-nos do teu temor. Fortalece esta mocidade para te amar. Aleluia. Levante a mão mais uma vez. Distante de ti, Senhor.